Aqui tá o vídeo, um vídeo meu, bem direto ao ponto, falando sobre como eu acho que a Fazbear Frights é a pior coisa em FNAF, que é uma péssima ideia. E nesse vídeo, que deve estar com pelo menos meia hora, eu vou explicar ponto a ponto de por que eu acho isso. Porque tem muita gente que gosta da Fazbear Frights, eu vou explicar por que a Fazbear Frights é um erro. Começando lá como ela surgiu, lá em 2020. Sendo bem sincero, minha opinião, quando surgiu, eu fiquei bem feliz. Porque o único livro que a gente tinha de FNAF, oficial, era as novas. Que eram muito boas. Mas elas eram o único livro que a gente tinha na época. Então quando lançou a Fazer Frights, eu vi muito potencial nela. Eu vi potencial de uma série de livros que poderia ser muito boa. E explicar muita coisa que não foi explicada nos jogos. Como ela foi vazada como isso. Então o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre o quão decepcionante a Fazbear Frights foi. Porque, mano, vamos ser sinceros, a Fazbear Frights foi uma série que tinha muito potencial. Muito. E quando saiu, foi uma decepção. Porque muitas histórias eram muito ruins e não tinham nada a ver com o FNAF. Como He Told Me Everything, In The Flash, Guns N' Angel. Histórias horríveis, mal escritas, que não tinham nada a ver com o FNAF. E a Fazbear Frights não ajudou em nada. Ela não explicou nada. E não só não explicou, como também adicionou coisas que são muito mais complicadas de entender. E só complicou ainda mais. E outra, ainda teve a questão da canonicidade da Fazbear Frights, né? Toda aquela tese sobre eles serem canônicos ou não. E isso foi um grande problema. Porque, primeiro que eles não resolveram nada, porque a Fazbear Frights não explicou nada. O que ele explicou? Explicou nada. Do que? Dos jogos? Explicou nada. Só adicionou umas coisas e deixou tudo mais confuso. E as histórias em si, elas eram muito ruins. He Told Me Everything, uma história tenebrosa. Pizza Kit, horrível. Grande Appendio, horrível. In The Flash, horrível. Então, as histórias eram ruins, não explicavam nada, colocavam coisa que ninguém queria saber e deixava ali um tempo ainda mais confuso, com um monte de furo de roteiro que não encaixava em lugar nenhum. Então, assim, eu fico muito triste. Porque a Fazbear Frights tinha muito potencial. Potencial para ser uma série de livros muito, muito legal. Tipo, eu fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu contava uma história que eu escrevi quando eu tinha 10 anos. E ela tinha mais a ver com FNAF. Explicava mais coisas do que muita coisa da Fazbear Frights. Muita história não explica nada. Ciabones. O que Ciabones explica? Nada. Não explica nada. Então assim, eu fico muito triste e eu falo o quanto decepcionante foi Fazbear Frights. Porque eles podiam explicar muita coisa. Muita coisa mesmo. E sobre as histórias principais, também foram decepcionantes. E eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas também as poucas coisas boas da fé da parte principal das histórias foram estragadas pelos epílogos. Os epílogos são sim bem escritos, talvez seja a única coisa bem escrita na Fazbear Frights. Mas as coisas que tinha nos epílogos meio que cagou o que tinha nas histórias principais. Porque aí fica aquela sensação que. Depois eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas fica uma sensação de que, tipo, o terror daquela coisa não é mais a mesma. Tipo, a Ela Doll. A Ela Doll não é nada. Ela é só uma boneca que nem tem vida. O que faz ela ter vida é a Eleanor. Então, assim, faz ela ser completamente inútil. Então, a história inteira perde credibilidade. Porque o monstro principal não é nada. Ele é controlado por outro monstro. Então, tipo, cara, eu fico realmente desapontado com o quanto a Fazbear Frights ela foi decepcionante. E um outro ponto que eu também quero falar aqui é sobre os personagens. Que, cara, nenhum personagem vai ser icônico. Nenhum é memorável. E eles são muito, muito ruins. Vamos começar pelo primeiro livro, como exemplo, o Into the Pit. Tem três histórias, né? Into the Pit, To Be Beautiful e Count the Ways. O Ozzy, no Into the Pit, no livro, ele é muito bosta. Ele é um protagonista de merda. Ele é um escroto e ele não passa por nada. O jogo pegou tudo que tinha de ruim no Into the Pit, que a história é muito ruim, e melhorou em tudo. O Ozzy de carismático, ele passa por um processo. O Pit Trap, que no livro não representa ameaça pra ninguém,
E fica aquela coisa que nem, tipo, não é o Pit Trap, é Eleanor. É isso que eu falo, isso é muito chato. Porque aí o personagem perde credibilidade e o monstro vira nada porque a gente sabe que, na verdade, quem tá controlando ele é outro bicho. Continuando. Como eu falei, o Pit Trap no jogo do Pit ele é muito, mas muito melhor. Tipo assim, ele representa ameaça, ele representa terror. E não vem dizer que, tipo, é porque um é jogo e o outro é livro. Não, porque você pode criar sim terror com um livro. Eu tenho um terror muito mais amedrontador do que em jogo ou em filme. O exemplo é Iluminado. O Iluminado livro, ele dá bem mais medo do que o filme. Mas, eu tô devagando. Eu só tô aqui pra falar que o jogo, ele pega uma história ruim, que é a história do Repeat da Feather Fright, e melhora tudo nela. Pega uma coisa que era ruim, pega uma coisa que era tosca, e deixa ela boa. O jogo do Repeat é muito bom. O jogo em Repeat é muito bom. E a Sarah, do True Biffle, outra protagonista horrorosa. Ela era escrota. Depois que ela fica bonita lá com o negócio da Eleanor, ela começa a tratar as amigas que nem lixo. Ela trata as meninas que. Ela é uma escrota, ela tá todo mundo mal. Então, quando acontece o final, eu fiquei feliz. Porque ela é uma puta escrota do caramba. E ela é uma protagonista terrível. A Millie, do Count the Ways, ela é a melhor protagonista desse livro. E é diferente do Oswald e da Sarah, a Millie, eu acho que é esse o nome dela, se eu não me engano, ela passa por um processo. Ela passa por um processo, ela começa e no final ela se arrepende pelo que ela fez. Ela começa a valorizar o que ela tinha. O avô dela e tudo mais. Então assim, ela é a melhor protagonista, mas ela sim é uma protagonista ruim. E de novo, a melhor coisa que tinha na história Count the Ways era o Phantom Fred. Mas vem os epílogos e vem querer meter o louco e dizer que o Phantom Fred é a Eleanor. O que também não faz sentido nenhum, como eu falei, mais furo de roteiro, porque lá nos epílogos vai falar que a Millie morreu numa floresta. Então assim, percebe comigo que a Feather Frights não teve nenhuma coisa boa. Adicionou, tipo, na história, no contexto. Não teve. Os personagens são ruins, a história é ruim, os protagonistas são ruins e, tipo, não sobrou nada. Tipo, tem histórias boas, é lógico, tem histórias boas, não é tudo lixo. Mas a grande maioria, cara, é bem decepcionante mesmo. A grande maioria é bem ruim das histórias. E são muitas, muitas histórias mesmo. As histórias boas que eu me lembro, uma delas é Out of Stock, do livro Fetch. Que a própria história Fetch, ela é uma história legal. Mas, de novo, vem os epílogos e vem cagar, porque vem falar que na verdade o Fett é o Andrew. E, de novo, o que torna tudo bem menos. Torna tudo sem graça, porque, de novo, a criatura fica completamente sem credibilidade. Porque, de novo, é aquela coisa de, é o. Sempre foi o Andrew, nunca, o Fett nunca teve vida, sempre foi o Andrew, blá blá blá. E já falei, isso é muito chato, porque o monstro fica sem credibilidade. Mas a história of Stock ela é boa, porque diferente de outras histórias, os epílogos eles melhoram, porque eles introduzem uma coisa que os olhos e os dentes do como é o nome dele, meu Deus, esqueci. Do Plushtrap, eles são do William Afton. E isso é uma coisa legal porque ela foi bem trabalhada. E isso é a prova de que se eles trabalhassem o livro inteiro de uma maneira boa, não teria virado o que virou. Então, é a prova de que eles conseguiam fazer uma coisa boa, se não fosse, se eles não quisessem, né? Daria pra fazer uma coisa melhor. Mas de resto, cara, as histórias são muito ruins. E elas não explicam nada, elas só adicionam mais coisa, mais confusa. Histórias que não tem nenhuma conexão, histórias que não tem absolutamente nada. E só é bem decepcionante mesmo. Outro ponto que eu também quero falar é sobre um ponto que o Builder Trap bateu muito na tecla no vídeo dele, que esse vídeo aqui é obviamente inspirado no vídeo do Builder Trap, que é quando ele falou que a Fazbear Fridays não deu tempo, porque como o Scott queria fazer o número de páginas reservado para cada página, não deu. E isso é verdade. Você não pode criar um personagem e um vilão e desenvolver ele em um número determinado de páginas, um número baixo. E também existe um outro ponto que eu lembro que ele falou que não que ele falou, mas que é verdade e que eu concordo muito, é que a Fazbear Fridays nunca teve necessidade de ser canônica. Nunca. Nunca mesmo. Eu queria muito. Quando eu falei que eu via potencial no Fazbear Fridays, é que eu queria
que eles fizessem uma coisa parecida com Goosebumps. Não sei se você conhece Goosebumps, mas Goosebumps é uma série de livros, que teve até filme e série, e cada história se passa num universo diferente, com coisas num mundo onde as coisas são bagunçadas, onde existem monstros, etc. E cada evento, cada história acontece num universo diferente, no seu universo. Eu queria muito que a Fazbear Fright sempre tivesse sido assim. Se ela fosse assim, se ela não fosse canônica, eu acho que seria maravilhoso, porque como eu falei, com a Fazbear Fright sendo canônica tem muito mais furo de roteiro do que resposta. Como eu falei lá no início. Tipo, a Fazbear Fright não respondeu nada e ela trouxe mais dúvida do que resposta. Então, assim, é realmente decepcionante. E sobre, de fato, voltando ali pro assunto da história, eu tô gravando esse vídeo que eu tô sem roteiro, porque eu não faço roteiro, eu decidi só desabafar mesmo. Mas, como eu tava falando dos personagens, eu sei muito bem que os personagens da Fazbear Fright, como o próprio Scott sabia, eles não tiveram tempo de se desenvolver. Não tiveram tempo de desenvolver eles num número determinado de páginas. E isso é verdade. Porque, então, tipo, quando você tem poucas páginas, você não pode desenvolver muita coisa. E nisso, os protagonistas são sem graça, os vilões são mal trabalhados, e graças aos epílogos que façam que eles sejam, que façam que os monstros percam completamente credibilidade, porque a gente faz acreditar que ele é outro monstro. Que ele tá sendo controlado por um monstro maior. E eu também quero falar muito sobre como eles estragaram os personagens da série. O William Afton, o vilão principal dos jogos e das novas. Um personagem maravilhoso, que foi muito bem desenvolvido, que foi muito bem trabalhado. O que ele faz na Feather Frights? Ele não faz nada. Ele é um vilão de bosta, porque ele não aparece nunca. Ele nem fala direito. A Puppet voltou, não sei pra quê, porque ela é inútil, não faz nada. As almas originais não tem resposta. Cara, a Feather Frights ela podia ter explicado muita coisa. Explicar o que aconteceu com as almas do DCI, se elas foram libertadas, se elas não foram. Se... Vamos lá. Se o Crown Child estava no Golden Thread, hoje a gente sabe que tá, mas, né? Eles podiam ter explicado. Muita coisa. Quer fazer a Feather Frights ser canônica? Faz. Mas explica dúvidas que a gente sempre teve na franquia. Explica, pô. Não tem por que não explicar. Eles vão lá, criam um livro sobre o que? Camarão com cara de Bonnie. Sobre uma gosma rosa. Sobre um cara engravidado de Springtrap. Sobre uma menina que vira doce. Sobre duas meninas que caem em cima de um negócio de pizza. Um monte de história idiota. Um monte de história vazia. Que não tem alma. É mal escrita. Com protagonistas ruins. E tipo, mano, não tem como. A Fazbear Fright ela é muito decepcionante. Com potencial desperdiçado. Ela pega personagens que todo mundo gostava, estraga eles, faz eles virar chacota, piada. E no geral eu acho que ela é bem decepcionante mesmo. E essa foi a primeira parte do vídeo sobre por que eu acho que Fazbear Fright é ruim. Mas agora eu vou falar sobre só uma parte bem específica, que é sobre o Andrew. Maravilhoso Andrew, o personagem incrível que foi bem desenvolvido, a sexta vítima do MCI, o espírito vingativo, a alma mais importante, com uma puta história bem feita e bem desenvolvida. Com certeza, o melhor personagem de FNAF. Só que não. A... Peraí, apareceu um barulho de WhatsApp. Enfim, continuando. Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. Vocês conhecem o Andrew. Mas eu tô aqui pra falar de um negócio. Que é, toda vez que eu vou falar sobre o Andrew, sempre tem algum animal pra falar pra mim que eles não tiveram tempo de desenvolver ainda. Não. O Andrew, ele é um personagem ruim porque ele não tem desenvolvimento nenhum. O único desenvolvimento que ele tem é em uma linha de diálogo, em uma história de um livro. Então assim, ele é mal explicado, ele é mal explorado e ele é um lixo como personagem. Porque ele era o único amigo do Jake. O Jake não tinha amigo nenhum. O único amigo dele era o do Andrew e ele some no meio da história. Ele só some. A série nem explica. Ele preferiu ficar pra libertar o Andrew. Ok.
mas ele some. O Andrew, um personagem que foi traduzido como o espírito vingativo, a alma com raiva, a alma que preferiu deixar de descansar para torturar William Afton, ele some do nada, como se ele não fosse importante, tipo, como se ele fosse só completamente irrelevante. E é por causa do Andrew que a Cassidy, que é uma personagem que tinha muito potencial, ela vira nada, mano. A Cassidy, que era uma alma que tinha potencial pra ser muita coisa, ela vira nada. Ela vira absolutamente nada. E tudo isso porque o Scott criou esse personagem de bosta, que tem desenvolvimento nenhum, porque ele não se esforçou nem um pouco pra desenvolver ele, pra ele fazer com que a Cassidy fosse uma personagem completamente irrelevante na história. Porque bota o Ender com o espírito negativo. O que a Cassidy é o quê? O que a Cassidy faz? Nada. A Cassidy fica completamente relevante. E é por isso que eu odeio tanto esse personagem. Porque além dele ser mal escrito, mal desenvolvido, mal explicado, mal introduzido, e ele ainda faz com que a Cassidy, que era uma personagem que tinha muito potencial, seja completamente desperdiçada. Mano, e por isso que eu acho o Andrew uma bosta. Assim como toda a saga de livros que ele faz, né? Isso porque a Faber Frights em si nem sequer explica o Andrew direito. Ele não tem background. Ok, aí muita gente vai falar, ah, mas as outras armas também não tem. Verdade. Ah, verdade, isso aí nem eu posso negar. A única alma que tem background é a Suzy. Nem a Cass tem background, isso é verdade. Mas o desenvolvimento do Andrew é patético. Ele é patético. O desenvolvimento dele é tenebroso. Sinceramente, é tenebroso. Então, é por isso que eu odeio tanto ele. Porque ele é mal desenvolvido, ele é mal explicado, ele é mal explorado, ele é mal colocado na história. E ele ainda pega uma personagem que poderia ser muito boa e faz ela se tornar completamente inútil. Ainda faz um monte de retcon na história. Faz o que são 6 MCI, são 6 crianças do MCI. Que é a maior palhaçada dessa franquia, o pior retcon da história. E ainda faz ele virar o espírito negativo, que eu acho que é uma péssima escolha pra história. Então, eu fiz esse vídeo, um desabafo meu, falando sobre por que eu odeio tanto Fazer Frights. Sobre por que eu odeio o Angel, por que eu odeio tudo que envolve essa franquia, essa saga de livros, aliás. E eu expliquei aqui, porque as histórias elas são ruins, elas não explicam nada, elas introduzem coisas que são inúteis pra história. Ela introduz um personagem que introduz um monte de retcon na história, retcons desnecessários, retcons ruins, que são mal explorados. Ainda pega personagens que poderiam ser muito bons, cria vilões que são completamente inúteis, porque eles são controlados por uma coisa maior, que é Eleanor, que é outra vilã de bosta também, diga-se de passagem. E no geral, tudo que envolve Fazer Frights é ruim, é mal explicado, é tosco e é totalmente inútil. E meio que é tudo isso que eu tô sentindo agora. E acontece que é meio que isso. O vídeo não ficou tão grande quanto eu pensei, mas ele vai ter uma parte 2 que vai sair em breve. E é isso, gente. É um vídeo bem desabafo. Esse vídeo provavelmente ficou bem mais longo do que eu imaginava. Deve ter ficado com o quê? 20 minutos. E é um vídeo bem desabafando mesmo. Porque que eu odeio a Fazbear Friends, porque que eu odeio o Andrew, porque que eu odeio tudo que envolve essa franquia. E antes de acabar o vídeo, só queria falar que os Tales, que é toda saga de livros que tá longe de ser boa, mas eles são legais, tá? Eles têm histórias muito boas, melhor do que 80% de todas as histórias dos Frights, mas ela tá longe de ser uma saga de livros boa. Mas teve histórias muito boas que, diferente da Fazbear Frights, explicaram muito dos jogos. Os Tales são a prova de que os Frights eles poderiam ter dado certo. E meio que é isso. Tchau, gente. Tchau.